Nesta manhã muito importante para nós cristãos, nós vamos participar da mesa, algo que Jesus deixou para nós. Por isso, eu peço que você se atente para a palavra do Senhor, esqueça das dificuldades, das lutas, e vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje está no livro de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo de 19 a 20. Lucas 22, versículo 19 a 20, na RA. Ok, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Amém. Fique de pé mais um pouquinho, eu preciso orar. Eu sei que o pastor já orou pelo pregador, mas eu gostaria de orar pela palavra. Feche os teus olhos, ore comigo pela palavra. Pai, eu te glorifico e te exalto nesta manhã. Pai, eu quero depositar, Senhor, todas as nossas orações nas suas mãos, Senhor. Peço que o seu Espírito venha nos ensinar a tua palavra, mas também que ele nos ajude a guardá-la em nosso coração. Que o nosso coração a receba como uma semente em terra boa, na qual ela germine, cresça e dê frutos em nosso coração. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Glorifique o nome do Senhor, aplauda essa palavra. Glórias a Deus. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos usar bastante textos esta manhã. Nós teremos quase que um culto de doutrina esta manhã. O tema da mensagem é a aliança perfeita. Peço que os irmãos se atentem para duas frases que foi lido aqui. Fazei isto em memória de mim, e este é o cálice da nova aliança. Essas duas frases fará sentido no decorrer da palavra, então peço que os irmãos se atentem para elas. Se Jesus está falando de uma nova aliança, é porque existia uma velha ou uma anterior. E para que esta aliança seja aperfeiçoada, Jesus ele vai estabelecer alguns parâmetros. Embora Jesus, neste texto que nós acabamos de ler, tenha sido claro e objetivo, a mensagem dele foi clara, objetiva, mas ela não foi compreendida pelos judeus da época, pelos religiosos da época, porque eles estavam ainda presos na lei. Eles ainda estavam presos na lei, assim como muitos de nós, hoje, ainda não compreendem a palavra do Senhor. Mas que lei era essa que eles estavam presos, que estava causando tanta dificuldade para aqueles homens religiosos? A lei de Levítico, lá no seu capítulo 17, diz assim: a vida de toda a carne está no sangue. Por isso, não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer um que o comer será eliminado. Então, os judeus religiosos estavam presos nesta palavra, nesta lei, uma lei que ainda era da época de Moisés, mas para eles era importante cumprir a lei. E por isso eles murmuravam e diziam: como pode dizer que é o pão que desceu do céu? Não é este o filho de José e da Maria? Não é este que
com 12 anos, se perdeu no templo, não sabe nem achar o caminho de volta e agora está dizendo que desceu do céu? Era nisso que aqueles religiosos se apegavam, em algo que não era verdadeiro. Mas Jesus, ele insiste, ele continua ensinando, assim como ele continua nos ensinando hoje. Projeta para mim João 6, versículo 52. João 6, 52, diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. E continua Jesus a ensinar. 1 Coríntios agora, 11, 29 a 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários de vocês já morreram. Amém? Muitos já haviam morrido, crendo numa aliança que era de carne e sangue, na verdade, também, como nós vamos ver a seguir. Mas, então Jesus está nos ordenando a repetir a ceia do Senhor, pois ele diz: fazei isto em memória de mim. E ele ainda afirma que o sangue é a nova aliança. E é por isso que a cada 30 dias, mais ou menos, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para renovar a nossa aliança. Não apenas um cerimonial de comer um pão, beber o vinho. É mais profundo. Não é apenas mais um evento religioso. É você reafirmar a sua aliança. Você reafirmar com quem você tem aliança. É você dizer em quem você tem crido. É você dizer quem é o seu Redentor e que Ele vive. É você dizer que você confia nele. Você sabe que Ele pode transformar a sua vida. Você sabe que só Ele pode te salvar. É por isso que nós estamos aqui esta manhã. Você fez uma aliança com Deus, não com homens. Porque a aliança com homens se rompe, mas a aliança com Deus jamais se rompe. Ela é eterna. Quando eu entendo isto, vêm as dificuldades, então eu digo: eu tenho uma aliança com o Senhor. Vêm as lutas e eu digo: eu sei quem luta por mim. Quando eu entendo isto, o meu espírito desanima, mas eu digo: és tu que me fortalece. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Mas para que isto aconteça na minha vida e na sua, para que minha fé não seja abalada, nós precisamos fazer como está escrito em Lamentações 3:21. Não precisa pôr. Lamentações 3:21 diz que eu trago à memória o que pode me dar esperança. Porque a minha esperança está no Senhor. É Ele quem me fortalece. Não se esqueça, nós vivemos
e morremos pelo Senhor. Romanos, capítulo 14, verso 8, Paulo vai dizer isto. Este eu gostaria que projetasse, por favor. Não são minhas palavras, nós vivemos e morremos pelo Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8 diz: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. E nada pode nos afastar do amor de Deus. Porque a nossa aliança é perfeita. Por isso, Jesus nos disse: façam isso em memória de mim. Ele está dizendo: lembre-se do Senhor todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes nós nos esquecemos de viver pelo Senhor, como está escrito na palavra. Morrer pelo Senhor, então, que dificuldade. Mas não se esqueça com quem você tem aliança. Quando nos esquecemos de com quem nós temos aliança, nós não reagimos. Nós enfrentamos as afrontas calado. E isto aconteceu. Gostaria de compartilhar uma palavra que está em 1 Samuel, para a gente entender o que acontece quando nós nos esquecemos das nossas alianças. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler no versículo 10. E depois, 10 e 11, e depois o 16. Diz assim. Aqui, em 1 Samuel capítulo 17, vai nos contar a história da luta de Davi com Golias, no vale de Elá. Diz assim, capítulo 10. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Isto aqui, meus irmãos, é aceitar a derrota sem nenhum confronto. É isto que acontece. No 16 está escrito: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias o inimigo afrontando o povo de Deus. Satanás nos afronta todos os dias. Todos os dias. E quem entende isto, meus irmãos, que está acontecendo aqui, não se trata apenas de uma batalha, de mais uma batalha de Israel. Isso daqui é uma guerra espiritual que todos nós enfrentamos todos os dias. A afronta de Satanás, ela é uma declaração de guerra para mim e para você. É isso que é. Mas reparem que o inimigo, ele age da mesma forma por séculos e séculos. Ele não faz nada diferente. É por isso que em Eclesiastes capítulo 1:9 diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. A palavra de Deus para nós é um reflexo daquilo que aconteceu, mas ela volta a acontecer. E é por isso que Deus nos deixa este manual, para que nós possamos aprender com os erros e aplicar isso nas nossas vidas. E de fato, não é nada novo. E lá está o inimigo a gritar no vale de Elá: tem homem aí, aí. Vocês são fracos. É isso que Satanás faz. Ele está atacando a intimidade do povo de Deus, a identidade do povo de Deus. Ele está atacando algo que ele sabia que era importante para o povo de Deus: a identidade. Deus, então, nos deu uma identidade com Ele.
Mas Satanás vai minando a sua confiança, fazendo eles se sentirem impotentes, para que aceitem a derrota sem lutar. E é exatamente isso que ele faz conosco, nos dias de hoje. Ele nos afronta, ele faz guerra contra nós, grita em alto e bom tom: tem crente aí, você não é servo de Deus, É isso que ele faz no vale, e é isso que ele tenta fazer com você. O inimigo, ele faz guerra, expõe as minhas fragilidades, acende os meus medos, usa os meus familiares como arma, abala o meu espírito, usa as dificuldades financeiras, usa a minha saúde, a minha fé, a minha confiança, ataca a minha identidade em Cristo, dizendo: você não é crente? Por que você está com medo de me enfrentar? Vocês sabem que não pode vencer, né? É isso que ele diz. Mas vejam que com Davi isso não funcionou muito bem. Com Davi não funciona porque, além de saber com quem ele tinha aliança, ele jamais se esqueceu. Davi não se esquece com quem ele tem aliança. Projeta o 26, por gentileza. Isto. Diz assim, a parte final. Davi, a hora que ele se depara com aquela situação de afronta, de humilhação, ele diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Em outras palavras, Davi estava dizendo: quem é este daí que nem aliança com o Senhor tem? Quem é esse daí que nem é do nosso povo? Quem é esse daí? E ele continua: quem tem aliança com o Senhor somos nós. Nós é que somos o povo da aliança. Ou vocês se esqueceram? Era isso que Davi estava dizendo para todo aquele povo que estava ali paralisado diante do inimigo, sem forças para lutar, sem reação. E Davi, depois de dizer essas palavras, ele parte para cima do inimigo, mas antes ele devolve a afronta na mesma medida que ele foi afrontado. No 45, diz assim, eu amo essa palavra, isso aqui, quando eu estou diante dos meus inimigos, diante dos meus gigantes, eu procuro fazer o que está escrito em Eclesiastes, trazer à memória o que me dá esperança, e essa palavra me dá esperança, porque diz assim, no 45, tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. No 46 ele continua, pois fique você sabendo que hoje mesmo, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a 40 dias, como tu tens feito, mas hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ele diz, eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou dar o seu corpo para as bestas feras comerem, sabe para quê? Para que todo este povo saiba, porque parece que eles se esqueceram que existe um Deus em Israel. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus neste momento. Amém. Parece que eles se esqueceram, meus irmãos. O povo da aliança se esqueceu da aliança. Parece que eles se esqueceram que Deus salva, não com espada nem com lança, mas com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Será que nós não estamos nos esquecendo também que o sangue de Jesus Cristo nos salva? Que nós temos uma aliança? É por isso que Jesus, e eu pedi para que vocês
trouxessem à memória esta frase: fazei isto em memória de mim. E é por isso que nós tomamos a ceia a cada 30 dias aproximadamente, para que nós não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos que Jesus salva com seu sangue. Nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. Mas, sem saber, Davi estava praticando Lamentações 3:21. Ele estava trazendo para a memória daquele povo aquilo que dava esperança para o povo, que era a aliança com Deus. Porque esta é uma aliança perfeita. E é por isso que Jesus diz: façais isto em memória de mim, para que vocês jamais se esqueçam. Jamais se esqueçam. Eu não sei, meus irmãos, quais são os gigantes que vocês têm que enfrentar. Não sei quais são as afrontas que vocês têm recebidos do inimigo. Eu tenho os meus gigantes. Eu não sei o que você tem feito para derrubar o seu gigante. Não sei se você também já se esqueceu da sua aliança, ou se está paralisado diante do inimigo, diante da afronta. Mas eu peço que você esta manhã devolva as afrontas de Satanás. Parta para cima dele, derruba esse gigante, corta a cabeça dele se necessário. Não aceite desaforo de quem não tem aliança com o Senhor. Talvez o seu gigante seja a dificuldade financeira. Talvez o seu gigante seja a incredulidade do seu marido, da sua esposa. Existe esposa incrédula, sabia? Esposas que não acreditam que um homem pode mudar. Mas a gente tem que se lembrar das nossas alianças. Talvez a sua dificuldade seja a enfermidade. Talvez o seu gigante seja a infidelidade. Mas de uma coisa eu sei: Deus pode destruir todo e qualquer gigante da sua vida. Amém. Mas, meus amados, por que Jesus então está falando de uma nova aliança para aquele povo? Para homens religiosos que conheciam a palavra, Jesus está ensinando. Agora ele está falando: olha, esta aliança é pelo corpo e pelo sangue. Porque Deus já tinha feito 6 alianças com a humanidade. Esta agora é a última aliança, que é a aliança com Jesus, a aliança eterna. Ao longo da história da humanidade, Deus estabeleceu 7 alianças. A primeira aliança Ele fez no Éden, com Adão. E a aliança se rompeu. Ele fez a aliança adâmica. Ele fez a aliança com Noé. Ele fez a aliança com Abraão. Ele fez a aliança com a lei, da lei mosaica. Ele fez a aliança com Davi. Ele fez a nova aliança e a última, a perfeita. O nosso Deus é e sempre será um Deus de alianças e sinais. Na época de Noé, você tem o arco-íris como sinal da aliança de Deus com todos os seres viventes. O arco-íris, meus irmãos, era sinal da aliança de Deus com o povo. E até isso o inimigo roubou, né? Até isso. Ainda em Gênesis, capítulo 17, Deus institui a circuncisão. Vou partir do princípio que todos sabem o que é uma circuncisão, que era o símbolo da aliança com seu povo, onde os meninos, ao 8º dia,
deveriam ser circuncidados. Mas é fácil se esquecer de uma aliança onde Cristo não está presente. Se Cristo não estiver presente, fatalmente nós nos esqueceremos. Mas Deus, então ele fala, vou colocar um sinal da nossa aliança. Lá no livro de Josué, capítulo 5, versículo 2, vai nos contar que Deus diz para Josué, diz assim, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faça facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Por que ele está falando faça de novo? Porque aquela geração que saiu do Egito já havia morrido. Se levantou agora uma nova geração, aqueles que tinham aproximadamente 20 anos para cima, e a lei dizia que era para fazer a circuncisão ao 8º dia, agora eles já estavam com 20 anos e ainda não tinham feito o sinal da aliança. Os religiosos esqueceram de fazer a circuncisão, o símbolo da aliança, com 20 anos. E Deus fala, olha, parece que se esqueceram da minha aliança. Circuncide todos eles, com 20 anos. Mas a circuncisão daquela época não é como hoje, com bisturi, com anestesia, era com facas de pederneiras, facas de pedra. E de certa forma não deixava de ser uma aliança de corpo e sangue, porque com certeza era no corpo e sangrava. Mas Jesus agora ele está dizendo, olha, continuará sendo no corpo e no sangue, mas no meu corpo e no meu sangue. Porque as alianças, muitas vezes elas podem ser rompidas, não deveriam, mas são. E esta circuncisão que os religiosos se apegaram numa circuncisão que efetivamente não estava trazendo resultado, ou estava se esquecendo. E Jesus enfrenta essa situação. Jesus está ensinando, olha, não é essa circuncisão que vocês pensam que eu quero. E mesmo após a morte de Jesus, Paulo ainda estava lutando contra os religiosos que acreditavam na circuncisão pura e simples. E é por isso que ele vai dizer aos Romanos, no seu capítulo 2, no versículo 25, porque a circuncisão que tem valor se praticares a lei, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se você transgride a lei, você não tem circuncisão, você não tem aliança. 29. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, não é cristão quem é apenas exteriormente, nem é a circuncisão que é somente na carne. Porém, vou mudar aqui para cristão. Cristão é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Os judeus estavam presos numa religiosidade, em uma aliança de carne e sangue também, como eu disse, mas o coração deles ainda não havia sido circuncidado. A aliança perfeita é esta, a do sangue de Jesus. Não que as outras alianças que Deus fez não tivessem sido perfeitas, mas algumas imperfeições decorrem das falhas dos homens, não de Deus. É isto que representa uma quebra de aliança, uma imperfeição no caráter do homem, uma dificuldade de obedecer a Deus.
É isso que quebra a nossa aliança com o Senhor. Mas Jesus também disse para discernir. Nós precisamos aprender a discernir as nossas alianças. Aliança é diferente de um contrato. Num contrato, se eu descumprir a minha parte, você está desobrigado a descumprir a sua. Na aliança, não. Você que é casado deve se lembrar que você usa uma aliança e ela não está aí por acaso. Essa aliança, ela está aí não só para você dizer a quem você pertence, não só para você tornar público com quem você tem aliança, ela está aí por um motivo. Porque quando você se casou, você fez algumas promessas. Você prometeu amar, respeitar e ser fiel até a morte. Foram essas, eu creio, as promessas que você fez. Talvez até muitos de nós quebremos esta aliança. O que nós não podemos quebrar, esta não deveria ser quebrada, mas o que nós não podemos quebrar é a nossa aliança com o Senhor. Eu aprendi, meus irmãos, muito cedo na minha conversão, o significado desta aliança. Um pastor que me batizou, eu tenho que fazer referência a ele porque foi ele que ensinou isto. O nome dele é Aderson Cardoso. Ele ensinava com muita propriedade, talvez até vocês já tenham sido ministrados sobre aliança de casamento, em algum evento de casamento. Mas o que eu aprendi eu vou levar para a minha vida toda. Ele ensinava que a aliança, ela é feita com material valoroso, o ouro. Ele ensinava também que a aliança, embora eu vou mudar o que ele me ensinou, ele ensinava que ela não tem começo e não tem fim. Eu já digo o contrário. A aliança, ela tem começo e tem fim. O começo desta aliança é quando o material valioso foi derretido, colocado numa forma e se transformou na aliança. Esse é o começo. Mas se você olhar para ela, você não consegue enxergar o fim dela. Isso é o símbolo de uma aliança. Tem começo, mas não tem fim. Mas a nossa aliança espiritual com o Senhor também é assim. A nossa aliança, ela tem começo, mas não tem fim. Ela é eterna. Da mesma forma que você, quando se casou, fez algumas promessas, quando você aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo, você também fez algumas promessas. Você prometeu, você disse, você fez na sua profissão de fé, eu creio que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Isso já basta. Esse é o início da sua aliança. Mas esta aliança, depois que você disse isso, ela não terá fim. Nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Nós não podemos. Nós temos que nos lembrar das nossas alianças todos os dias. Todos os dias. Se possível, acorde e diga: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. No dia seguinte você fala de novo: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Isto é Lamentações 3:21, trazer à memória o que nos dá a esperança. Vocês estão muito quietinhos hoje, será que eu estou falando demais? Você pode glorificar a Deus até aqui, pelo menos, por favor? Glória a Deus. Assim eu me sinto mais tranquilo, sei que vocês estão entendendo a palavra. Mas, meus irmãos, continuando aqui, eu aprendi também que esta aliança, muitas vezes, ela arrisca, ela se arranha e ela perde o brilho.
Mas, se você polir, ela volta a brilhar. A aliança com o Senhor também é assim, feita com algo muito precioso, muito mais precioso, que é o sangue e o corpo de Jesus. Mas a nossa aliança com Deus também, ela pode riscar, ela pode arranhar, ela pode perder o brilho. E se isso acontecer? O que é que eu devo fazer? Orar e pedir perdão. É isso que nós temos que fazer para que a nossa aliança com Deus volte a ter brilho. Orar e pedir perdão. Amém? Porque nós sabemos que a nossa aliança, ela é eterna. Se você se humilhar, orar, pedir perdão, Deus tem a possibilidade de fazer novamente a nossa aliança ser brilhante e duradoura. Não se esqueça disso. Talvez neste exato momento você esteja com a sua aliança arranhada, riscada, sem brilho, mas saiba que Ele pode. Eu não posso, meus irmãos, mas Ele pode. Ele pode todas as coisas, e Ele pode fazer você voltar a brilhar. Amém? Vamos adiante que o meu tempo é curto. Mas como eu havia dito, quando você fez a sua profissão de fé, e você disse essas palavras, o eu creio, você está publicamente declarando em quem você confia. O único, você está declarando a sua fidelidade. É para Ele. O suficiente diz respeito a você acreditar que Ele é o bastante. Não precisamos de outro. E o Senhor é você dizer que é Ele quem governa a sua vida. E Salvador é na alegria e na tristeza, é Ele, somente Ele, que pode te salvar. É por isso, meus irmãos, que você está aqui nesta manhã. Você vai fazer parte da mesa e você vai se lembrar da aliança que você fez com Ele. Mas eu reafirmo, não faça isso a cada 30 dias. Não espere 30 dias para se lembrar da tua aliança com o Senhor. Renove todos os dias. Faça isso todos os dias. Porque o Senhor é aquele que, por mais que a nossa aliança esteja arranhada, arriscada, amassada, Ele não nos exclui da sua mesa. Porque Ele sabe que você não perde o valor. Ele sabe que você é valoroso para Ele. E foi por isso que Ele entregou o sangue dele na cruz. Porque Ele acredita que você tem valor. Ele acredita que você não é um objeto de metal. Ele acredita que o que Ele fez foi para você, foi para te salvar, e que você vai se lembrar disso, até que Ele volte, ou até que nós morramos. Mas ainda assim, se nós morrermos antes dele voltar, nós continuamos sendo do Senhor. Amém? Esta, meus irmãos, é a aliança perfeita que Jesus estava explicando para aquele povo. Jesus estava explicando algo tão simples, mas quando a gente está preso numa religiosidade, numa incredulidade, fica muito difícil a gente mudar. Muitas vezes nós achamos que
estamos lutando sozinho. Achamos que as nossas lutas são maiores do que as dos outros. E nos esquecemos desta aliança. Nos esquecemos. Eu tenho para mim que nós devemos olhar mais para as nossas alianças e também para as nossas alianças espirituais e nos lembrarmos com quem nós temos as nossas alianças, para quem nós declaramos a nossa fidelidade, para que nós estamos repetindo o cerimonial. Nós temos que olhar mais para as nossas alianças, não só as nossas alianças físicas, mas também as alianças espirituais. Se nós olharmos para as nossas alianças físicas, nós vamos nos lembrar que nós prometemos algo. Porque quando nós nos casamos, nós não declaramos, eu prometo que vou me amar, prometo que vou me fazer feliz. Não, é sempre em prol do próximo. E Jesus também fez uma aliança em favor de nós. A aliança do Senhor, o maior beneficiado somos nós. É sempre o próximo. É para isso que Jesus fez uma aliança, para te salvar. Ele não precisava. E ele vem tentando fazer alianças. E agora, ele fez a última e a perfeita. Amém? Meus irmãos, eu encerro aqui essa breve exposição. E eu queria orar mais um pouco com vocês. Nós vamos participar da ceia. Acabei cedo, né? Mas tem algumas coisas que a gente não precisa falar muito, né? Tem coisas que a gente a gente só precisa relembrar, para que a gente não se esqueça quem é o nosso Deus e do que Ele é capaz. Nós vamos orar ainda, mas eu preciso orar neste momento para entregar essa palavra. Foi uma semana difícil, foi uma semana de muitas lutas, muitos gigantes se levantaram. E só de eu estar aqui eu já sei que eu estou enfrentando o meu gigante. Mas graças a Deus que Ele tem uma aliança eterna comigo e com você. Amém? Curve a sua cabeça, eu preciso orar com vocês. Pai, nós te agradecemos pela sua aliança. Nós agradecemos porque o Senhor se entregou naquela cruz por mim, se entregou para nos salvar, e o seu sangue vertido ali naquela cruz é a nova aliança. É o símbolo do teu amor, é o símbolo da sua perfeição. E em particular, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque nesta manhã, embora eu tenha enfrentado dificuldades, mas eu cumpri o teu propósito, Senhor. Eu te obedeci, eu preguei a tua palavra, eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que em mim não há nada de bom, porque só o Senhor é bom. E por isso, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor fez uma aliança comigo. Eu sempre te agradecerei, agora e para sempre, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por esta palavra.